Se fosse 1 milhão, eu não buscaria pro Atlético. Não. Um milhão, Não, eu já não, pensaria. Cara, muda o patamar milhãozinho paga quase pro Renier, né? Um milhãozinho. Aí O você, Renier ganha... aí você entra naquele hall de quem acha vê o Memphis com olhos que eu não vejo. Não, peraí. Eu considero Eu acho ele bom de bola. Eu acho ele bom de bola. Eu acho ele superestimado, mas ele é superior aos caras que o Atlético tem hoje. A maneira que o Atlético joga hoje não favorece ao Memphis Depay. O problema é que ele não consegue dar sequência. O Memphis já não dá sequência. Na verdade, desde quando ele chegou ao Corinthians. Eu tava Corinthians, ele nunca deu sequência. Ele nunca deu sequência. Ele foi No momento, o Thiago falou assim, e se vier pro valor de R$1 milhão, você contrataria? Aí foi outra história. Aí eu falei, pro Atlético serve. Por 1 milhão, serve, porque pagam quase 1 milhão pro Renier. Então foi por isso que a gente... No Atlético ele chega, farda e joga. Farda e joga. No Cruzeiro não. Tem possibilidade... O Rian Lucas mandou $5, o Rianzão da massa. Tem possibilidade do Cruzeiro ir para o jogo com 3 zagueiros e 3 volantes, o Matheus Pereira no meio, 2 pontas e o Caio Jorge na frente? Não vai mudar sistema. Como vai mudar sistema logo contra o Flamengo no jogo decisivo? O jogo do Arthur Jorge, ele não fez isso em nenhum dos outros 24 jogos. Eu não creio nisso. Claro, né? A possibilidade... A gente não está falando que é nenhum tipo de devaneio você levantar essa possibilidade. Eu só não creio. Se acontecer, eu também não acredito. De fato, vai ser surpreendente. Ô, Rian, se acontecer, a gente vai dizer que você está acompanhando os treinos do Cruzeiro pré-jogo, viu? Mais do que o drone. Caramba, mas é o drone do Rian que tá funcionando. Qual que foi o time que ele colocou? 3 zagueiros e 3 volantes. Que isso, gente? Eu tentei montar o time aqui. Você tiraria o Rojas, né? Se você for colocar 3 zagueiros. Depende do zagueiro. Como jogar como um terceiro zagueiro. Não posso falar um pouco do Atlético? Pode. Vamos falar agora. Bola rola mais cedo, né? Antes do jogo do Cruzeiro. Hoje você tá foda, viu, negão? Sou seu fã cada dia mais. Não perdeu. Uma biruta de aeroporto. Não perdeu depois da volta da Copa e hoje Red Bull Bragantino, o primeiro jogo da decisão. Eu tô curioso para ver se o Domingues vai... Eu acho que o Domingues vai voltar a fazer aquilo que ele tem feito na maior parte dos jogos, desde que venceu o Clássico, principalmente contra o Cruzeiro. A linha de 3 zagueiros, com o Lodge voltando. Acho que foi uma questão circunstancial que ele precisou de administrar 6 jogadores. O Atlético entrou com 6 alterações diante do Remo, apesar de que, e do placar, não achei que foi um desempenho ruim. Achei que foi um desempenho ok contra o Remo, mas acho que a bola de segurança no jogo da importância, que é hoje lá em Bragança Paulista, é de fato você voltar com a linha defensiva com Lianco, Tressoldi, Natanael, Lodge. O meio-campo eu tenho dúvidas. Eu gostaria de ver um meio-campo formado por Maicon e Cissé. Eu acho que é um meio-campo bem equilibrado, com um jogador que sai e tem muita saúde, e o jogador mais próximo para ajudar o Atlético nessa saída ser o Maicon, porque hoje vai precisar. O Red Bull Bragantino é uma equipe que tenta sufocar a saída de bola do seu adversário. O Isidro Pita, que não é tão veloz, mas se desloca. Você tem o Mosqueira de um lado, tem o Lucas do outro, que também é um jogador alto e muito físico. Vai tentar atrapalhar, e o Maicon pode ser um fator importante. Acho que o Vitor Hugo eu deixaria o Vitor Hugo no banco, faria um ataque de Cassierra e Minda, com o Bernard chegando próximo. E eu tenho uma dúvida na ala direita. Eu não sei se eu iria de Coelho ou Preciado. Eu sei que o Preciado só fez um jogo... O Preciado tem 2 jogos ok nesse momento. Um contra o Palmeiras, em que o Atlético jogou com esse mesmo sistema com 3, e outro contra o Remo. Eu tô querendo dar uma oportunidade pro Preciado sair de início nesse jogo, mas imagino que o Domingues vá com o Coelho. Até porque eu acho que o Atlético, você disse aí de ser sufocado, né? Vai ser sufocado. E sendo sufocado... O escape, sabe? Você fala do Preciado? E colocaria, e por isso também colocaria o Minda ao invés do Vitor Hugo. Eu acho que o Atlético precisa mais de escape do que bola no pé. Assim, entendeu? Mais Você fala dos dois pela direita? Não, o Preciado mais o Minda numa função diferente, que o Minda, vamos lá, o Atlético joga num 4-1-4-1 contra a equipe do Remo. O Minda, ele joga como um meia pelo lado direito. Eu acho que o Atlético não vai entrar dessa forma contra o Red Bull Bragantino. Então eu colocaria o Mindel é ótimo, né? O Minda do Vitor Hugo.
para estar mais próximo ao Cassierra e ser uma possibilidade de escape também, pelo lado esquerdo. Você sai pelo lado, ele pode sair pelo lado esquerdo e o Preciado ou o Coelho sairia pelo lado direito. O Minda já chegou a atuar mais pelo lado esquerdo? No Atlético não, né? Não, mas aí é o companheirinho aqui do Cassierra, ó. Imaginando que o Atlético faz Bernard, Minda e Cassierra. Como se fosse 2 atacantes. Isso. O que o Atlético faz tradicionalmente com o Domingues. Deixa eu só dar uma quebrada aqui, só para ler um superchat do Fábio, que realmente eu tinha deixado ele passar e ele lá embaixo me cobrou. O Fábio Oliveira mandou o superchat pra gente, a notícia. Cruzeiro passa o Corinthians e tem a terceira maior folha do Brasil. Alguns insinuando que se não ganhar nada, investirão mal, mas é fácil passar a terceira folha quando se deixa de pagar 6 milhões da folha com um jogador só. Acho que ele está falando a respeito do Memphis, né? A situação do Corinthians. O Corinthians hoje tem uma folha muito alta e acaba não quitando. O Cruzeiro tem essa folha, mas tudo em dia. Tá tudo em dia, tudo certinho com os pagamentos do Cruzeiro. Cara, eu espero um jogo bem difícil, bem complicado, bem complexo pro Atlético. E eu imagino também que o Barba vai fazer aquele jogo. Cara, foi qual jogo? Eu acho que foi contra o Bolívar, que o Atlético pegou e ficou e conseguiu até. Foi um empate 3-3, mas o Atlético chegou a abrir 3-1. Foi esse jogo lá na Bolívia. O Atlético tem um empate 3-3. E o Atlético fica recuadinho, só esperando por uma bola, só esperando para surpreender o adversário. E eu acho que vai ser esse tipo de jogo, porque o Bragantino vai querer partir para cima, jogando em casa, tentar fazer o resultado jogando com o seu domínio, mas eu imagino um jogo, você vai entender, Valor, um jogo burocrático partindo do Atlético, e eu acho que o Atlético tá certo de fazer isso, que o Barba tá certo de fazer desse jeito, de esperar uma bola para tentar surpreender a equipe do Bragantino. Mas Elton, olha, o Atlético não tá querendo abrir o peito contra o Bragantino, o Atlético é muito maior, nesse momento não tem que pensar em maior ou menor. O Atlético está vindo de uma classificação dificílima contra o Juventude e eu espero jogos bem semelhantes ao que foram contra o Juventude. Um jogo que tem que ser inteligente. O Atlético precisa ser inteligente. É uma Copa, é decisivo, é jogo mata-mata. O Atlético tem que entender as suas limitações, entender os problemas técnicos que hoje tem, comprar a ideia do treinador e tentar um bom resultado diante da equipe do Bragantino. Prevejo um jogo extremamente difícil e complexo pro Galo. Esse jogo que você falou, só na minha memória, ele foi o ano passado com o Sampaoli, não? Foi o ano passado? É, porque o Atlético não enfrenta o Bolívar. O Bolívar esse ano, não. Não, foi falha minha. Eu tava tentando lembrar um jogo agora, dessa Sul-Americana, que o Atlético fez um jogo recuadinho, veio o Bolívar na minha cabeça, eu falei errado. Vou tentar encontrar qual jogo que foi aqui. O jogo de hoje, cara, assim, vamos pensar em termos de encaixe. Isso é o encaixe ideal pro Barba. E eu vou te dizer uma coisa, hein? Que sorteio chechelento, hein? Ai, o HG tá com medo. Não, tô falando do sorteio chechelento. Por que girar as bolas, tirar do meio? Gira as bolinhas, tira do meio. Enfia a mão ali, joga as bolas pra dentro, pra cima. Mexe nas bolas. Joga a bola pra cima. Por que aquele modus operandi lá? Eu não posso acusar que tem alguma coisa, mas desconfiar eu posso. Ah, mas é irresponsabilidade. Irresponsabilidade por quê? É o mesmo modus operandi, gira as bolinhas, pega do meio. Gira as bolinhas, pega do meio. Ah, você tá achando? Não tô achando nada. Aliás, eu tô achando esquisito. Mas não é disso que eu queria falar, não. Gente, daqui a pouco nós vamos jogar uma enquete. E a enquete do YouTube vai perguntar o seguinte: quem é o favorito ao Clássico Mineiro na Copa do Brasil? Eu acho que aqui vai ser unanimidade. De quem é o favorito. E nem sempre o favorito vence. Nós vamos falar disso daqui a pouco. Mercado da bola, eu acho, falei isso hoje na Band, é achismo, não é informação. Eu acho que o Atlético vai ao mercado e acho que vai trazer atacante. Por causa do clássico, do sorteio? Também. Mas tem uma questão que eu estava conversando com o Luiz ali fora agora, que é a seguinte questão. Se o Atlético avança na Sul-Americana, ele necessariamente já viu a necessidade de trazer atacante, porque é um time que não faz gol em ninguém. Né? Tem dificuldade para fazer. Se ele não avança, a pressão os confrontos contra o Cruzeiro será muito grande. Se ele vai avançando, ótimo, ele vai ter que se reforçar, porque se ele for avançando, a dificuldade vai aumentando. E se ele não avança e sai nas duas frentes, ele vai ter uma pressão fodida
do Campeonato Brasileiro. Aí você vai me dizer assim, ué, Everton, mas vai tirar dinheiro de onde? Não é problema meu. Não é problema meu. O Atlético um dia trouxe um Paulinho sem dinheiro. Sem dinheiro que eu tô dizendo, sem ter que investir, né? Mas quem era o diretor de futebol do calma, Atlético? Nós vamos chegar lá. Aí que tá. Esse é o pulo do gato. Tinha um programa na Rádio Bandeirantes, há alguns anos, na madrugada, chamado O Pulo do Gato. Um time de futsal também, né, Campinas. Pulo do gato. Esse é o pulo do gato, tá? Um dia trouxeram o Lodge. E foi esse diretor de futebol que tá aí. Esse VP que trouxe o Lodge. Então, eu estou depositando as esperanças em cima de um cara que eu não acredito que seja capaz, mas eu estou depositando esperança. Vai ter mais uma chance, né? Eu acho, não é informação, eu acho que vai chegar atacante aí pro Atlético. O que você acha, Luiz? Boa tarde, HG, boa tarde, amigos. Eu acho que precisa. Eu acho que precisa. E aí, não só pensando, né? Obviamente que o sorteio de hoje pesa ainda mais. Mas o Atlético já tinha algumas necessidades no seu elenco, tem algumas necessidades no seu elenco já há algum tempo, né? Que a gente vem debatendo, vem discutindo aqui. O setor ofensivo, pra mim, hoje é o principal. Claro que ainda falta, na minha opinião, falta, mas esse não vai chegar, que era mais um zagueiro. Isso aí já foi falado por pessoas de dentro do Atlético que não vem mais zagueiro, que realmente o Léo Duarte foi a reposição à saída do Júnior Alonso. Tem o Kevin Castanho chegando aí pra poder ser esse primeiro volante do time. Quem sabe o Fred, que está em campo neste momento, viu? Entrou no jogo do Fenerbahçe. Fenerbahçe que vai vencendo o Sturm Graz por 1-0 e garantindo mais uma classificação aí na pré-Champions. O setor ofensivo ainda carece de pelo menos uma contratação. Pelo menos. O Thiago Borbas, na minha opinião, foi uma contratação... Centroavante ou pelas pontas, Luiz? Ou meia? Então, por número de jogadores no elenco hoje, eu acho que ponta. Mas o centroavante ainda, claro, o homem-gol falta, porque esse homem-gol pra mim não é o Borbas, tá? Foi uma contratação que eu particularmente não concordo. O Atlético não tinha necessidade de fazer uma contratação que seja uma aposta. Tem aposta que às vezes sai caro. Então, vamos ver. Eu espero realmente... E se quer jogador livre do mercado? Existem, tá? Existem bons nomes ainda aí, livres no mercado, viu? Vocês falaram do Memphis aí agora, que é um nome desses, esse, claro, com um valor... Gostaria de vê-lo no Atlético? Tecnicamente... Custa caro pra demais. cacete, Esse aí, eu nem vou considerar esse, HG, porque se a gente já sabe... A gente viu o que ele pediu lá no Corinthians, ele pediu Mas meio aqui, São não era Paulo, o que o Hulk ganhava, mais ou menos? É muito mais do que o Hulk? É mais. Parece que ele tinha um custo mensal no Corinthians de entre 5 e 6 milhões por mês. E o Hulk no bate Atlético? dobro. É na faixa de metade disso. O Hulk você pega 50 e divide por 12. Eu li que o contrato 13, é de 150 milhões. Do Memphis. É muita coisa. É muita coisa. Então essa bala do não. Hulk não Cara, ia mas ser o suficiente pra trazer. não dá. Eu não tenho essa expectativa. Custo final do Hulk era na casa de 4 milhões mês. Mas contando tudo, né? Já com Premiação, tributação, premiação, luvas, etc. tributação. 50 milhões por ano. O torcedor do Atlético pode fazer seus agradecimentos ao Fluminense. Mas voltando à sua pergunta, eu não espero. Eu não acho que o Atlético vai trazer um atacante. E aí eu vou explicar por quê. Mas tem que cobrar por isso, né? Cara, eu acho que o Atlético... assim, Mas você não acha que tá precisando, que tem que se virar? mas assim- Porque do jeito que você tá trabalhando aí, André, fica fácil demais pra quem faz futebol, ué. Com pessoas como você na imprensa, compactuando e condescendendo com óbvio, com O HG, simples, mas com aí, trivial. assim, a cada jogador que você contratar, esse jogador não corresponder, você tem que contratar um outro, tudo bem, muito legal. Se puder fazer, eu tenho certeza que o torcedor vai gostar, porque em alguma hora você vai conseguir encaixar alguém que vai te dar a resposta positiva. Mas isso não casa com o discurso que a diretoria do Atlético tem, que é um discurso de responsabilidade com as finanças. Mas eu aí acho que o vem- Atlético mas vai aí- atacar dois principais problemas no elenco, que são problemas no meio de campo. A chegada do Castanho e, tô esperando, mas a chegada do Fred, eu acho que melhoram demais o meio campo do Galo. Agora, no ataque, cara, o Atlético fez um investimento alto no Cassierra, e aí vocês podem falar se vocês gostam ou não gostam, mas foi um investimento considerável, e trouxe o Borbas, que veio um jogador que eu entendo pra trazer uma outra característica de camisa 9. E aí, vai trazer mais um? Faz o que com o Cassierra e com o Borbas? Sabe, fica empilhando contratação também, traz um monte de jogador pra mesma posição, eu sinceramente não consigo entender. E se o Atlético fizer, eu vou vir aqui e falar que o Atlético errou, não na contratação do novo jogador, né? Pode trazer aí, sei lá, fala um nome do cara, Carlos Vinícius Icardi. do Grêmio. Bom nome, hein? Icardi. Bom Vou trazer nome. um cara que eu vou falar, pô, esse cara joga muito, mas aí o Atlético errou então no Cassierra. Porque o Cassierra vai começar a ter poucos minutos. Não, Ou mas- o Borbas vai chegar e ele vai nem entrar. Mas o Então, pra que Cassierra trouxe? talvez não seja realmente o que o São Paulo sempre falou, um segundo atacante. Eu não acho que o Cassierra é um jogador ruim, tá? E o Já Atlético falei isso usa aqui. segundo atacante? Mas aí você pode ter uma outra opção, porque hoje ele precisa jogar em uma função que o Atlético, que não é onde ele normalmente joga. Então nós vamos admitir E que o Atlético errou. se você pensar hoje como o Atlético joga, André, na verdade, o Atlético até tem um segundo atacante. Por quê? O Atlético tem dois alas, normalmente Coelho e Renan Lodge. Tem o trio de meio-campistas, né? Com dois volantes e o Vitor Hugo ou o Bernard. E o Minda mais à frente um pouco sendo um segundo atacante. O Minda, no último jogo, não, ele foi mais ponta, tá? Ele joga muito aberto, né? Então o Minda no último jogo foi Mas você ponta. consegue ver o Mas quando Cassierra joga fazendo essa função do Minda? Depende, como né? ponta, não, como segundo atacante, sim, ué. E aí você abre um outro problema então, porque o Minda foi um outro grande investimento. Cara, não é assim, problema você ter jogador de qualidade. Gente, o problema é você ter jogador que não pode jogar. Você tem jogadores que você pode. Hoje eu vou jogar num 4-4-2, hoje eu vou jogar num 3-5-2, hoje num 4-3-3. Jogadores que te dão essa possibilidade, isso não é problema, cara.